Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Vamos fazer a resolução da prova do SSA 3 da UPE 2021. É claro, você sabe, né, que ela conta o ano de entrada, né? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, essa prova, ela foi uma prova... Deixa eu elogiar logo uma coisa. O UPE está buscando trazer a prova para algo mais presente na nossa realidade. Isso eu acho muito elogiável. Então você vê reportagens, né, encontradas em jornais, né, questão sobre a pandemia da Covid-19, e isso é muito bom. Qual é o problema? O problema é que precisa de um revisor. Pequenas imperfeições, pequenos erros nas questões complicam a vida do aluno e podem até trazer um motivo para uma anulação. Então, a boa vontade é massa, mas ela tem que vir atrelada à técnica, à capacidade de conseguir desenvolver aquilo que é proposto, tá? Sinceramente, eu acho que precisa de um revisor. Eu acho que assim, são duas pessoas que fazem a prova, essas pessoas não dialogam, uma prova faz as 5 primeiras questões, a outra pessoa faz as outras 5 questões, e nenhuma das duas passa por um revisor, e isso acaba comprometendo a qualidade da prova, tá? Vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro quesito é um quesito interessante, ao mesmo tempo um pouco estranho. Aliás, teve muitos quesitos um pouco estranhos nessa prova, tá? Aí eles observaria a seguir, tem aí duas aves conversando, não sei o que, sobre a realidade, né, das redes sociais e a realidade real. A realidade real não ficou bom, né? Então vou começar tudo de novo. Começar. Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Vamos fazer a resolução do SSA 3 da UPE 2021. 2021, porque é o ano de entrada, tá? Veja só, não estou me antecipando, não. Considerações em relação à prova, tá? Para começar. Primeiro, elogiável a tentativa da UPE de trazer assuntos atuais, trazer reportagens, trazer coisas que fazem com que haja um dinamismo maior, né, da prova em relação ao mundo que nós vivemos. Isso eu acho massa, não tenho o que discutir. A crítica fica pela falta de revisão. Olha, dá para a gente perceber claramente que essa prova é feita por duas pessoas e que elas não dialogam. Então, a primeira pessoa fica responsável pelos 5 primeiros quesitos, outra pessoa fica responsável por outros 5 quesitos, tá? É muito bem divididinho. Os quesitos têm, né, visões diferentes, então dá para a gente perceber realmente que são duas pessoas, porém, falta um revisor. E aí, pequenas imperfeições podem deixar uma questão dúbia ou até ela ser passível de anulação por causa disso. Um pouco de diálogo, tá? Entre a teoria e a prática existe uma certa distância e a UPE está precisando melhorar disso. Mas de antemão a prova não foi ruim, não. A prova foi uma prova razoável, tá? Um nível adequado, eu acho que é um nível adequado, tá? Passou por vários temas. Legal, tá bom? Vamos lá? Então vamos começar. Então o primeiro quesito está falando aqui sobre uma seleção sexual em aves, né? E aí eu achei interessante a tirinha, muito legal, né? Mostrando sobre a realidade, né? E o que se passa nas redes sociais. Muito interessante. Aí, sobre a seleção sexual, a alternativa correta e diz letra A. A condição ornamental da cauda do pavão não está sujeita ao aumento do ataque de parasitas. Por quê? Não tem um motivo. A cauda do pavão não tem nada a ver com ataque de parasita, então não tem nada a ver. Assim, as fêmeas escolhem o macho com mais ornamentos, independente dele ter infecções. De jeito nenhum, tá? Ele pode ter, pelo contrário. Até a imagem mostra, né, que o pavão aí, na realidade, ele estava com a cauda meio acabada. E isso pode ser uma conotação de uma doença, tá? Então, de jeito nenhum. Letra B.
A seleção sexual irá modificar características influenciando o sucesso do cruzamento, de forma que a resposta continua assim, a cauda do pavão ficará maior a cada geração, sem haver limites de crescimento. Isso é claramente lamarquismo, né? Tá vendo aí, dizendo que vai modificar as características, que isso vai ocorrer de forma contínua, né? De geração em geração, uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos. Não, falso. Letra C. Geralmente os machos apresentam potencial reprodutivo menor que as fêmeas. Isso não tem nada a ver na charge. Assim, os machos escolhem as fêmeas competem entre si pelos machos. Não é isso que ocorre na realidade, tá? Apesar que eu acho que esse item está um pouco desconexo com o quesito, mas está errado. A letra D. Parceiros potenciais devem evoluir sinais confiáveis. Eu não entendi essa palavra aí. Evoluir sinais confiáveis. Evoluir é mudar. Deveria ser apresentar, não? Olha, parceiros potenciais devem apresentar sinais confiáveis que indicam sua saúde. Estava entendendo que eu estou falando de revisor? Uma palavra mal encaixada, mas não são custosos para serem produzidos pelo organismo. Não. Custosos eles são, tá? Aquela cauda do pavão macho, obviamente existe um custo de energia que não deve ser baixo para manter o tamanho daquela cauda colorida do jeito que é, com uma única função de seleção sexual. Porque, obviamente, aquilo ali, por exemplo, vai dificultar a vida dele em relação à predação, né? Então, não é essa a resposta, mas podia ser melhor escrita. Eu acho que confunde. Eu acho que tem gente que vai olhar essa questão e vai confundir, vai marcar a letra D. Mas eu sempre digo, meu irmão, leia todas as alternativas para que você não caia numa casca de banana e a prova da UPE não lhe falta tempo para isso. Letra E. Uma característica sexual, como a cauda do pavão, reduz a sobrevivência do indivíduo que a possui. Mas isso é compensado pelo sucesso do cruzamento e pela passagem de genes para a próxima geração. Perfeito, foi o que eu acabei de falar. É a resposta à letra E. Não tem o que dizer dessa letra E. Ela é a resposta. Então, mesmo que você ficasse em dúvida na letra D de dado, daria para resolver o quesito da mesma forma, tá? O segundo quesito, aí já começamos a parte de genética, estou falando aqui de ploidia, tá? Aí diz todos os morangos da feira livre são poliploides, o morango esquisito é um natural, enquanto o morango normal que conhecemos é o verdadeiro esquisito do ponto de vista da natureza. Porque do ponto de vista da natureza, você imagina o quê? Os organismos diploides. E o diploide é esse moranguinho aí silvestre, miudinho e tal, enquanto o morango que nós estamos acostumados a consumir é um morango que é modificado, né, geneticamente, ou ele é selecionado uma cepa, né, uma variedade que ela tenha que seja poliploide. E aí ele fala que existe 4N, 6N, 8N, até 10N, tá? E aí eu achei interessante, tem as imagens. Ó, a imagem A mostra os morangos cultivados grandões, normais, né? E os silvestres são os pequenininhos, ok. E na imagem B ele está mostrando a ploidia, o tamanho nuclear, o tamanho celular, o tamanho do órgão, ok. Aí diz, sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A, algumas espécies de morangos são diploides, sim, tudo bem? O que significa que tem 2 conjuntos de 7 cromossomos, 14 no total, aí eu nem disse, mas ele colocou lá que a ploidia era 7, né? N igual a 7. Então 2N, obviamente, igual a 14. Estando representados na imagem A pelos morangos cultivados. O morango cultivado é justamente o estranho para a natureza, é o poliploide, né? O silvestre é que é aí esse diploide, ele está comentando isso no texto. Letra B. Algumas espécies de morango são tetraploides, 4 pares e 28 cromossomos, hexaploides, aí ele fala octaploide, estando representados na imagem A pelos morangos pequenos. Não, os poliploides são os morangos cultivados, os morangos que estamos acostumados a consumir. Falso, isso também está na abordagem do quesito. Letra C. De acordo com a imagem B, a ploidia se reflete no tamanho nuclear, celular e do órgão. Não necessariamente, né? E dessa forma do tamanho do organismo. Então, pelo número cromossômico apresentado, este morango deve ser um dos maiores autopoliploides. Não necessariamente, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, não. Então, falso. Letra D.
A ocorrência de erros meióticos envolvendo falha na separação dos homólogos pode levar à formação do poliploide. Isso a gente falou muito, né? Não muito, tá? Então, o erro na anáfase vai gerar uma euploidia. Assim, se o morango representado na imagem B formasse gametas diploides, estes, ao se encontrarem, determinariam a formação de um tetraploide. Perfeito, é a resposta. Letra D de dado. A letra E diz que a poliploidia pode se originar quando são produzidos gametas não haploides, por causa da disjunção dos cromossomos, pelo contrário, pela não disjunção. Lembrando, né, que a euploidia é quando mexe no número total, no conjunto de cromossomos, enquanto a aneuploidia, quando mexe apenas em pares, mexe em unidades cromossômicas. Então, resposta letra D, também sem problemas a questão, tranquilo. Terceiro, observe a tirinha a seguir. Aí também interessante, bonitinho, fofinho, né? Fofo, a questão é fofinha. Aí ele diz, esse peixinho aí, que é metido a besta, né? Porque ele é bioluminescente, e ele está dizendo que foi ele que foi criado por Deus, né? No Gênesis. Bom, 5 amigos, ao ouvirem a tirinha, começaram a discutir sobre o assunto e levantar hipóteses. Analise a fala deles a seguir. Letra não, Anitta, né? Letra A. Os cientistas utilizaram enzimas de restrição para cortar pontos inespecíficos do DNA. Lembra, enzima de restrição, mil vezes nós falamos, enzima de restrição corta pontos específicos do DNA, não inespecíficos. Falso. Letra B, Bernardo. Uma mutação não reparada pelo sistema de transcrição e tradução. Reparada. O sistema de transcrição repara. O sistema de tradução repara. No gene para bioluminescência possibilitou o Glockfish ficar brilhante, pois há muito plástico e substâncias químicas no oceano. Nada a ver, tem nada a ver, nada. Primeiro, não vai ter essa reparação na transcrição e na tradução, e muito menos tá, uma ligação direta com o plástico. Débora. As técnicas de engenharia genética possibilitaram introduzir um gene para bioluminescência, fazendo o animal transgênico, o Glowfish, brilhar. Essa é a resposta porque é a possibilidade. Inclusive, eu mostrei durante as aulas, né, casos de plantas bioluminescentes, de um ratinho, de um camundongo, né, bioluminescente e tal, pela técnica da transgenia. São casos clássicos, tal, que a gente se mostra em sala de aula. Então a resposta é essa, Débora, que está correta. Tá bom, tá legal, é um exemplo clássico, mas é uma possibilidade. A letra D diz que o Glowfish surgiu por melhoramento genético, realizado ao longo dos anos na natureza, o melhoramento genético na natureza, só uma seleção artificial, por meio de seleção e aprimoramento de características de emissão de luz. Então, você pegou um peixinho, esse aqui deixou esse cruzar, e o outro não, tal, aquilo outro, não tem muita lógica, até porque, né, é difícil você fazer isso na natureza. Fosse, né, uma seleção no laboratório era mais fácil. Pedro, o cruzamento artificial de duas espécies mais antigas formou o Glowfish, um híbrido. Assim, nada se refere a isso. Eu acho que faltava um pouquinho mais de informação, um textinho pequeno, né, comentando sobre o que era o Glowfish, né, porque, sinceramente, eu mesmo não conhecia esse Glowfish, tá? Até tem dizendo... Onde foi? Assim, na própria diz assim, um grupo de Singapura mexeu no seu gene. A dica é essa, né? Mas, como eu disse, podia ser um textinho pequenininho falando sobre isso, mas nada demais. A resposta é essa, Débora, letra C, também tranquila, questão que não tem o que discutir. Quarto quesito. No canal da UPE, YouTube, essa é uma questão muito legal, vê só. Porque fala do nosso cotidiano atual, né, que é a Covid-19, os testes sobre a Covid-19. Então, isso é um elogio muito bom,
né? Ótimo, é uma coisa que a gente já estava esperando, que a prova do SSA3 abordasse alguma coisa na parte de biotecnologia. Eu particularmente pensava que poderia ser abordada uma vacina gênica. Poxa, tu está falando aí sobre a vacina de Oxford, sobre a vacina da Pfizer, né? Então isso podia também ter sido trabalhado. Ele preferiu colocar aquela questão do Glowfish em relação aos transgênicos. E aqui ele coloca o teste RT-PCR. A UPE já tinha abordado a técnica de PCR em outros anos, não de RT-PCR, mas estava meio na cara que isso podia ser abordado, tá? Aí a questão não é difícil, apesar que tem uma casca de banana violenta, tá? Vamos lá. O item 1 e o item 2 estão corretos. Não tem muito o que discutir, não. Correto é correto, né? Não, por que é correto? Porque não tem erro. Meio óbvio, né? Mas o item 3, ele diz aqui, ó, a PCR que utiliza como molde o DNA é a RT-PCR. RT é a sigla em inglês para transcriptase reversa. Tá? Lembre-se que o vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA. Então a gente vai procurar descobrir ele. Né? Então o molde é o RNA, não é o DNA. Então se usa transcriptase reversa para a partir do RNA formar o DNA e depois, né, replicar esse DNA tantas e tantas vezes até poder fazer a análise do material genético. A técnica básica é essa, e o erro é só isso, é uma casca de banana muito grande. Acho que tem muita gente que vai acabar errando essa questão por causa desse só o erro. Em vez de ser DNA, é RNA, tá? Paciência. Mas está dentro das regras, não tem erro, não tem problema, é uma casca de banana, mas, poxa, o cara tem que se ligar. É uma coisa que tem que prestar atenção, né? E o item 4 está falando aqui sobre o exame rápido, né? O exame sorológico, vai pegar e pesquisar a parte de IgG, de IgM, e ele troca aqui os conceitos de IgG e IgM, né? Dizendo que o IgM está associado a detecção do IgM está associada a uma exposição que ocorreu há mais tempo, não. IgM é de ação imediata, enquanto o IgG é que é de ação tardia. Ele trocou aí, então o item 4 está falso. Aqui também cabe uma crítica, porque especificamente isso não é assunto do SSA3, é do SSA2, mas, né? Mas você já passou pelo SSA2, é uma questão contextualizada, é algo que foi vastamente divulgado pela mídia. Eu acho muito difícil alguém, tá, que seja minimamente informado não saber hoje, ou não ter ouvido falar de IgG e IgM, e um bom aluno, ele com certeza não vai errar isso aí não. Então os itens corretos são 1 e 2, letra A, também não tem problema de gabarito essa questão, resposta letra A, tranquilo. Só que a caixa do banco podia botar a letra B, né? 1, 2 e 3. É complicado, mas sem problema, letra A. O quinto quesito. Que loucura foi essa? Olha que eu até brinco em sala de aula dizendo isso, que a UPE já colocou casos assim, que o cara era filho do urso, né, que era filho de outra pessoa, mas esse heredograma aqui, eu não acho que ninguém esperava um doidinho assim, né? Esse aqui foi engraçado. Pois bem, então se você já leu a questão, você sabe que o heredograma aí é a maior banda voou, né? Um negócio assim bem louco, tem de tudo nesse heredograma. Parece uma historinha, né? Aí ele chegou aqui, aí disse: sobre o tipo de herança genética do fenótipo rabo do porco, leia as alternativas a seguir e marque a correta. Aí diz, letra A: 1 e 3 são primos. Não, 1, 3 e 1, 4 são primos. Vê só, eu não tenho como afirmar isso não, viu? Olha aqui, ó. 1, 3 e 1, 4. É esse aqui, José Arcádio e Úrsula Iguarã. Não tem como afirmar que eles são primos, não. Eu posso afirmar que eles são
parentes, por causa dos 2 tracinhos, tá? Então isso é um casamento consanguíneo. Mas qual é essa relação do casamento consanguíneo? Eu não faço nem ideia. Uma família dessa pode ser qualquer coisa, tá? O casamento consanguíneo é representado pela linha dupla do casamento e ambos possuem o gene para o fenótipo. Eu não posso afirmar isso, não. Caracteriza-se uma herança autossômica dominante, que é pior ainda, porque pelo heredograma, né? Como ele não falou nada de expressividade, existem 2 casos aí, aqui em cima, né? E também o último casal, que é o tio com a tia com o sobrinho, né? Pais de um jeito, filho do outro, os pais são heterozigotos, o filho é recessivo. Então aqui a herança ela é recessiva e não dominante, então não é a letra A. Letra B, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 2, 5, 4, 6, 1. Portam o gene na forma heterozigótica para o fenótipo, que é de herança autossômica recessiva. É de herança autossômica recessiva, não sei para que eu colocar tudo isso, tá? Você tem que ir de trás para frente, porque, olha, com certeza esse 7 e 1 aqui tem, então esse gene veio um do pai, né, o outro da mãe, então os 2 realmente são aqui heterozigóticos, né, o 6-1 e o 5-4, tá vendo? Mas se o 6-1 é doente, ele deve ter vindo aqui, ó, da mãe ou do pai, mas essa aqui que é 5-4 também tem, então deve ter vindo da mãe ou do pai, vamos dizer que seja do pai. Veja só, ele estabelece uma linha aqui que é possível, mas não é obrigatória. Por exemplo, 1-3 tem que ter esse gene, não necessariamente. Já que José Arcádio e a Úrsula são parentes, por que não pode ter vindo de Úrsula esse gene? Esse alelo recessivo. Por que veio José Arcádio? Eu não tenho como afirmar isso com certeza, não. É uma possibilidade. Possibilidade não é certeza de, né? Mas é aquele tipo de questão, aquele tipo de alternativa que você bota um pontinho dizendo, rapaz, é possível, né? Aí diz, letra C, 4-1 e 4-2 são gêmeos bivitelínicos? Não. 4-1 e 4-2 são gêmeos univitelínicos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse tracinho aqui é o que mostra que são gêmeos univitelínicos, gêmeos idênticos, então falso. A letra D, 5-4 e 4-1 são primos em segundo grau. Não, 5-4 e 4-1, ó, 5-4, essa mulher aqui, e 4-1 são primos. Não. Ela é a tia dele. Não é primo, é tia dele. Tia em primeiro grau. Ok, então tá falso. E ambos portam um gene para o fenótipo, uma herança ligada ao Y. Não tem nada no heredograma que diga a você que é uma herança ligada ao Y. Inclusive, se fosse ligado ao Y, é para o pai dele ter a doença, não é? Então, aliás, que doença é essa? Presença de rabo de porco. Eu desconheço, até dei uma olhada assim na internet, rapidamente, não vi nada referente a isso, mas meio louco, essa questão é meio louca, mas se tiver gabarito, não tem problema. 7-1 é um menino afetado. Sim, é o último, né? É um menino afetado, tá certo, não tenho o que dizer isso. Da família Buendia, apresentando o fenótipo de herança do tipo ligada ao sexo recessivo por só acometer meninos. Aqui, veja só, não tem como eu afirmar que é uma herança ligada ao sexo. Poderia ser, é possível, tá? Mas se fosse herança recessiva ligada ao sexo, ela não é exclusiva, apresentando o fenótipo de herança por só acometer os meninos. Não. Uma herança ligada ao cromossomo X atinge tanto homens quanto mulheres. Agora, muito mais homens do que mulheres. Tudo bem, mas dizer que é só nos homens, não. Então a gente fica com a resposta letra B, é a única possível, foi o gabarito oficial, também não tem problema não, apesar que eu disse, o que tem na letra B é uma possibilidade, não uma certeza de, tá? O sexto quesito, essa questão é a questão problemática da prova, tá? Os biomas apresentam diferentes fisionomias vegetais que variam segundo as características macroclimáticas. Padrões de vegetação podem ser identificados em escalas regionais ou continentais. As setas apresentam temperatura e precipitação e latitude. Observe a figura a seguir. Aí qual é o problema? Vamos lá.
a imagem foi modificada de um livro, aí tem os autores, Fundamentos da Geografia Física. Eu fui atrás dessa imagem, outros colegas mostraram, inclusive, isso. Está aqui a imagem... Opa! Cadê? Essa aqui é a imagem original, deixa eu dar uma ampliada nela. Olha aqui. Qual é o problema? Quando ele modificou, além de tirar os nomes, não tem problema nenhum tirar os nomes, né? Ele pegou, colocou, ele tirou aqui a palavra decrescente, tanto em relação à temperatura quanto em relação à precipitação, que eu acho, inclusive, sinceramente, eu fazendo um gráfico desse, um desenho desse, eu não vejo por que colocar a seta para cima e dizer que ela é decrescente, tá? Podia ter colocado para baixo, pô, temperatura, né? Porque a gente segue a seta, qualquer gráfico mostra quando a gente segue a seta, segue o quê? Aumentando. Então você bota uma seta decrescendo, isso gera problema automático. É isso que eu disse. Lembra que a história de falta de um revisor, de alguém que olhe e diga assim, meu irmão, isso vai confundir a cabeça da galera, tá? Isso vai levar a uma ideia errada. Então, esse aqui é o gráfico, você encontra ele facilmente na internet, mas eu vou colocar o link aqui da descrição, se alguém quiser contestar a questão, eu vou colocar o link onde eu achei essa imagem, a imagem real que ele modificou, né, e que fez com que a questão tivesse problemas, tá? Vamos lá. Então, tá aqui a imagem, beleza? Beleza não, tá horrível. Sobre esse tema, assinala a alternativa correta. Letra A. Se E e F representam respectivamente a floresta temperada e os campos temperados E e F, vê só. Lembra que aqui a temperatura decrescente, o que fica aqui em F seria o quê? O bioma mais frio. Seria o quê? A tundra. A tundra. E o E seria o quê? A taiga. Taiga e tundra, não é floresta temperada e muito menos campos, ok? Então, falso. Letra B. Se A e B representam respectivamente a floresta tropical úmida e deserto, ó, A e B, floresta tropical úmida pela imagem é realmente isso, e B é o deserto, a diminuição da pluviosidade tende à savanização do ecossistema. Pô, letra B, não tem problema nenhum. A menos que você olhasse para o gráfico, prestasse atenção, precipitação. A precipitação está aumentando. Eu não posso pegar e dizer que o deserto tem uma precipitação alta. Eu não posso afirmar isso. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Não, a precipitação aqui para mim está aumentando. E B é um deserto. Não confunde, confunde. Confunde. Se você errou esse quesito, é natural, é normal. Não se sinta mal por isso, não. O gráfico está errado. Vale uma contestação? Sim. Vale, claro. As informações estão erradas. Se você esquecesse essas setas e olhasse só a imagem, você resolveria o quesito. A resposta seria a letra B de bola. Parou aí. Mas eu pediria anulação. O gráfico está errado, está levando ao erro o aluno, então não deveria ser considerado, tá? Mas eu sei não. Você vai dizer, Lobo, você acha que... Eu acho que essa questão aqui deveria ser anulada. Agora, se a UPF vai anular, aí são outros 50, né? Se B e F representam fisionomias vegetais arbustivas e herbáceas, a família, não, a baixa temperatura e alta umidade, a baixa temperatura na floresta tropical não vai rolar, né? Letra C e D representam, aliás, é B, né? Oxe, B. Não. Ou é B arbustiva? Não. E baixa temperatura no deserto? Não, também não. Se C e D representam respectivamente floresta temperada e savana, C e D, floresta temperada e savana, altas temperaturas e estações secas bem definidas, são fatores determinantes para desertificação do ambiente, tá? A floresta temperada e a savana, cadê C e D, né? C e D, floresta temperada e savana, poderia ser. Representa lá altas temperaturas, aí não, né? Alta temperatura, mas altas temperaturas e estações secas bem definidas,
são fatores determinantes. Mas só que na floresta temperada, a alta temperatura não coaduna com a estação seca. A estação seca é a estação fria, tá? Mas tá mal escrito, não tá? Tá mal escrito. Eu acho, tá mal escrito. A resposta seria a letra B, tá? Mas esse gráfico enlouquece qualquer um. Letra S, C e E representam uma floresta temperada sazonal e a floresta temperada úmida. Pô, você conseguir deduzir isso a partir do desenho complicado, né? C e E, né? Não tem nada a ver. Diz que é úmido. Não. Tá errado. Né? Condições climáticas severas em baixas latitudes, pelo contrário, em alta latitude, então tá tudo errado. Não. A resposta é a letra B, mas o gráfico está errado. O sétimo. O oxigênio é um dos principais elementos da natureza, estando presente na composição da água, do gás carbônico, numerosos compostos orgânicos e inorgânicos, é encontrado na atmosfera e hidrosfera em forma de substância pura. Corresponde a cerca de 21% dos gases presentes na atmosfera. Quanto à origem do oxigênio que respiramos, assinala a alternativa correta. Eu acho que é uma coisa que todo mundo comenta, né? Que o pulmão do mundo, os pulmões do mundo não são as florestas tropicais, não é a floresta amazônica, são as algas marinhas, tá? Então você lembrar disso estava tranquilo. As algas marinhas e algas de água doce, com um percentual bem ínfimo em relação às algas marinhas, produzem 55% do oxigênio do planeta. Eu só não gosto desse valor batido, né? Em biologia a gente não costuma dizer algo assim com essa exatidão. Você poderia dizer assim que as algas marinhas e as algas de água doce produzem a maior parte do oxigênio do planeta, mais de 50% do oxigênio da atmosfera. Massa. Para que botar um valor exato? Eu acho isso desnecessário. Você vai encontrar essa informação um pouquinho mais, um pouquinho menos em diversos locais, tá? Eu acho desnecessário. Inclusive, essa informação de 55 assim batida eu encontrei foi em uma reportagem da Super Interessante. E a Super Interessante, apesar de ser uma revista interessante, legal, tal, né? Mas ela não pode servir de base para para a prova de vestibular, tá certo? O oitavo. O fogo é um distúrbio, falando sobre as queimadas. Você vê que tem muita questão aqui que falou que tinha uma certa confluência, né, com o Enem. Então, uma questão aqui também falando sobre queimadas. Eu achei interessante. As queimadas são um fenômeno natural no cerrado, mas, claro, agravadas pela ação humana. Aí diz o efeito indireto do fogo sobre as espécies, e aí tem efeito na diminuição da população e o efeito no aumento da população. Aí ele pergunta que efeitos poderiam ser esses. Aí, o número 1, né, na letra A, número 1, redução dos recursos. Assim, é um efeito negativo, né? A redução dos recursos vai diminuir a população, porque menos recursos aumenta a resistência do ambiente, né? Número 2, alteração do hábitat ou do microhábitat. Isso também, com certeza, é uma alteração do fogo, e isso pode tanto diminuir uma população quanto aumentar uma população, vai depender da população. Uma alteração favorece alguns e desfavorece outros. Tá certo? 3, afrouxamento da competição. Claro, você vai ter uma quantidade grande de indivíduos que vai morrer numa queimada, e isso vai diminuir a competição e seria um ponto favorável para aqueles que sobreviveram, óbvio. 4, facilidade em se locomover também. Você tem uma diminuição da vegetação, isso vai facilitar para aqueles que sobreviverem, para aqueles que foram selecionados nesse ambiente, e isso seria um fator que favorecia o aumento da população. Então a resposta é a letra A, também não tem o que discutir, uma questão relativamente fácil, praticamente de interpretação, né, de gráfico. A questão número 9, uma tirinha muito bonitinha, totalmente inútil, né, inútil, mas bonitinha, mas contextualizar não é isto, né? O cara perde tempo achando que tem, né, alguma coisa aqui. Eu juro a você que eu não li. Não precisa ler. Eu não li. Você vai direto para a questão, pô. Entre agosto de 2019, começaram a aparecer manchas de óleo no litoral da Paraíba e de Pernambuco, lá. Aí diz, sobre isso, assinala a alternativa correta. Letra A. Sobre o óleo, né, o petróleo. Não causa morte dos organismos. Só se você for doido, né?
Só se você for doido dizer uma coisa dessa, né? Mas pode contaminar toda a cadeia alimentar. Letra B. Impactam somente consumidores. Por quê? E não vai impactar os produtores, não, as algas, o fitoplâncton, e não vai impactar também os consumidores primários, não, o zooplâncton? Sem lógica. Letra C. Impactam toda a cadeia alimentar a médio e longo prazo pelo processo denominado de bioacumulação. Aqui eu tenho uma observação. Tá? No momento que ele diz impactam toda a cadeia alimentar, no momento que ele bota a cadeia alimentar, isso dá a ideia de biomagnificação ou magnificação trófica, tá? Que é quando tem uma substância tóxica, ela vai passando ao longo da cadeia alimentar. Bioacumulação é quando essa substância ela é ingerida ou inalada diretamente do ambiente sem a participação de outro ser vivo. Na verdade, acontece as duas coisas, tanto a bioacumulação como a biomagnificação. Eu acho que quando ele bota cadeia alimentar, de novo, é aquela história do revisor. Ele podia botar assim, ó, impactam a maioria dos seres vivos a médio e longo prazo. Tirava esse termo, cadeia alimentar, porque dá a entender outra coisa, e o bom aluno que sabe a diferença entre bioacumulação e biomagnificação poderia se confundir aí, poderia pegar e dizer assim, não, eita, vou botar uma bolinha aqui, porque não sei, de repente, se ele, né, o que é que ele quer dizer com isso? A letra D diz que causam danos irreversíveis somente nos produtores? Não, claro que não, né, pode ir qualquer elo da cadeia. Letra E, a curto prazo identificam-se danos severos aos ecossistemas, mas ao longo não. Aí é de lascar, né? Claro que há tanto impactos a curto, a médio e a longo prazo. Então, não tinha como marcar outra letra que não a letra C. Então, você dá aquela maneirada, né? Dá aquela ajeitada, diz, letra C, tal, beleza, tal, tranquilo, sem problemas. E o 10º, uma questão fácil, outra questão de interpretação de gráfico, muitos gráficos, muitos desenhos, muitas informações para você interpretar. Isso é legal, pô. Isso é legal. Isso faz parte das habilidades necessárias para a vida, você interpretar gráficos, textos. Isso é importante. Não ficar com aquelas perguntas, o que é isso? Qual é o nome disso? Isso é que é horrível, né? Observe o gráfico e assinale a correspondência correta. Ele está dizendo aqui que tinha uma população que, pela presença de uma espécie exótica, caiu drasticamente. Então, basta você ver, ó, uma população que inicialmente caiu drasticamente pela presença de outra. A população que caiu foi A. É a presa que estava lá. Quem é a população B? A espécie exótica. Aí, depois dessa espécie exótica, ela acabou diminuindo sua presença por causa da volta de um predador natural. C. Tem nem o que discutir. A, B, C. Acabou-se. Tá? Então, é a população da presa natural, B, da espécie exótica, C, do predador. Letra E. Então, uma prova de fácil a médio, tá? Umas questões que um gabarito assim podia pegar e confundir uma coisa, tal, né? Umas cascas de banana, mas nada sobrenatural. Talvez tenha sido a prova... Tão difícil dizer isso. A melhor prova que a UPE fez nos últimos anos. Mas é porque também o parâmetro para ser usado anteriormente era muito ruim. Ok? Mas ficamos nisso. Tá bom? Qualquer dúvida, meu irmão, manda uma mensagem para a gente que eu faço questão de responder. Tá bom? Cheiro para todo mundo e até o próximo vídeo. Vamos entrar em 2021!